Olá pessoal, beleza aí para todos vocês aí, abração aí a todos vocês. Eu queria mandar um abraço a todos vocês que curtiram a nossa página Tomei Books, né, sobre dicas de leituras aí, muito mais. E hoje eu trouxe aqui, queria fazer resenha aqui desse livro, Uma Igreja na Selva, um livro muito interessante, o livro da jornalista Lorisa Catley. Esse livro foi publicado neste ano de 2016, que está terminando, né? E foi publicado então pela Millennium Editora, conforme vocês podem ver aí. O livro está dividido, ou seja, o livro conta com 115 páginas, né? Está dividido em vários capítulos. Ele contém uma orelha aqui, né? Que torna aí com a foto aqui da Lorisa, né? E tal. E a folha ele foi impresso em papel Pollen Soft, né, que é esse papel amarelo. Uma das vantagens desse papel é que ele cansa pouco a visão, entendeu? Ele conserva a tua visão. Então, esse livro foi publicado então neste ano de 2016, conforme já disse para vocês, e pela Millennium Editora. O livro é Uma Igreja na Selva, a história sobre o Adventismo, sobre a igreja, sobre o pioneirismo da Igreja Adventista no Amazonas, né? Ela conta a história de como surgiu a Igreja Adventista lá no Amazonas, né? E para quem não sabe, tudo começou com dois missionários americanos, né? John Brown e Roger Wilcox, que no ano de 1927 chegaram no Amazonas, e daí então tiveram os primeiros contatos lá com o povo, e daí então tempos depois, e com a contribuição de várias famílias, de colportores, de várias pessoas, então surgiu então a Igreja Adventista do Sétimo Dia lá no Amazônia, propriamente dita no município de Maués, né, onde foi então foi o berço então do Adventismo. E esse livro é muito interessante porque ele contém muitas fotos, né? A gente gosta de coisas, né, com fotos, né? E ele tem várias fotos, conforme vocês podem ver, várias fotos aí que permitem assim você conhecer, né, as pessoas envolvidas, né, envolvidas nessa história. Eu não vou contar a história toda porque senão você não vai querer pegar o livro. Para quem estiver interessado nesse livro, aqui está o e-mail, dá para vocês verem aí, né? lorisa@gmail.com, esse aqui é o e-mail dela. Você pode mandar o e-mail, pode procurar pela página desse livro também lá no Facebook, então poder conversar com ela sobre esse livro. É um livro muito interessante porque através dele você não vai só entender sobre o surgimento do Amazonas, né? O surgimento da Igreja Adventista no Amazonas. Através dele você também vai ter a oportunidade e o privilégio de conhecer como é que era o contexto, como é que as pessoas viviam, como é que era a Igreja Adventista naquela época. Uma das coisas muito interessantes que eu vi aqui é que os colportores naquela época eram mesmo colportores por amor, porque eles queriam salvar pessoas. Eles não estavam interessados em dinheiro, não. Outra coisa muito interessante é que quando as pessoas estavam quase a ser batizado, elas tinham que conhecer a doutrina adventista de forma profunda. Não era batizado assim, né, só por batizar. As pessoas tinham que ter a compreensão mesmo da doutrina adventista. Então, para além da leitura, para além de eu compreender como tudo começou lá, né, no Amazonas, eu também pude conhecer muito sobre o Amazonas, né, e já estou agora com um desejo, né, de, quem sabe, né, servir durante um tempo lá no Amazonas. Então é um livro muito interessante, um livro que conta a história sobre o surgimento da Igreja Adventista lá no Amazonas. Esse livro surgiu com a sugestão de um professor da Lorisa, porque a Lorisa ela é jornalista, né, formada pelo UNASP, e também ela é formada em mídias digitais pela Metrocamp, que é a Universidade de Campinas, né? E quando ela estava fazendo o TCC, ela estava sem ideia sobre o que escrever, e um professor sugeriu que ela escrevesse sobre a Igreja Adventista no Amazonas. Então ela escreveu, né, o TCC, fez o TCC, né, baseado nessa questão aqui, e aí o TCC teve uma nota muito legal, uma nota interessantíssima, e daí então 10 anos depois aquele TCC foi transformado nesse livro reportagem que eu tenho aqui em mãos. Então, aproveitando aí as férias aí que você tem, que tal fazer a leitura e descobrir como tudo começou, né? Isso aí sobre a Igreja Adventista lá no Amazonas. Então é um livro muito interessante, uma das leituras que eu fiz no ano de 2016, né? E eu amei completamente essa leitura. Abraço aí para você, que o Senhor abençoe você, e depois estarei trazendo um outro livro aí para a gente fazer mais uma resenha aí interessante, tá? Falou e até!